mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Boa noite, irmãos. Estamos diante da palavra do Senhor nesta hora, o qual o Senhor nos deu para estarmos estudando a mesma, meditando na mesma, neste domingo, dia do Senhor. A todos os irmãos que estão aí em seus lares, que não puderam estar presentes hoje no templo, na casa do Senhor, mas queremos estar diante do Senhor junto com os demais irmãos em Cristo Jesus. Eu queria estar conversando um pouco com cada um sobre a busca por excelência que nós podemos ter na presença do nosso Deus, uma série que nós queremos estar tratando, e nessa série falar sobre aquilo que Deus quer das nossas vidas, o que Ele pede de cada um de nós. É bom estarmos juntos, como eu gostaria de podermos estar todos juntos de forma presencial, adorando a Deus, no templo, na casa do Senhor também, mas enquanto o Senhor nos dá essa oportunidade também de estarmos juntos, mesmo à distância, queremos estar na presença do nosso Deus. Paulo, quando escreve aos irmãos de Corinto, na sua primeira carta, ele vai tratar sobre o caminho sobremodo excelente, ou aquilo que está em 1 Coríntios, capítulo 12, no seu finalzinho, para começar aquele hino tão conhecido nosso que nós temos, que é conhecido como o hino do amor,
né, que é o capítulo 13. E ele termina o capítulo 12 explanando sobre os dons na vida da igreja, falando sobre esse caminho excelente, né, ou a excelência na vida humana, que nós podemos ter direcionados e vividos pela ação do Espírito Santo em nós. E ele diz assim: passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente, né? Sobre isso que queríamos estar meditando na palavra do Senhor neste momento. Antes, porém, vamos estar curvando as nossas cabeças em oração. Pai amado, eterno, diante da Tua palavra estamos. Pedimos, ó Deus, a ação do Teu Santo Espírito para nos ajudar a entender a Tua palavra e compreender, ó Pai, como o Senhor quer que nós vivamos sobre a face da terra. Dá-nos a orientação, movidas pela ação do Teu Espírito Santo em nós. Assim como o Senhor também esteja falando, Senhor, aos nossos irmãos que estão no templo adorando ao Teu nome. Que possamos juntos, ó Pai, como corpo de Cristo, estarmos sendo edificados, casa do Senhor, e vivendo, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado. Queremos lembrar dos nossos irmãos que ainda estão tristes, né, pela separação, pela perda, ó Pai, de pessoas queridas, que o bálsamo do Consolador do Senhor esteja sobre suas vidas também. A nós, porque todos juntos, ó Pai, sofremos quando um do corpo sofre, diz a Tua palavra. Que o Senhor esteja nos fortalecendo. Fortalece-nos nessa hora através da Tua palavra, em Cristo Jesus, na ação do Teu Santo Espírito. Amém. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Ler 1 Coríntios, capítulo 12, para nós, alegra, anima e desafia o nosso coração. Ali nós percebemos a riqueza do corpo de Cristo na relação que temos como membros nesse corpo. A conscientização do papel que cada um de nós temos como igreja do Senhor Jesus Cristo, também as possibilidades de manifestação do Espírito entre nós, do Espírito Santo agindo nas nossas vidas para que a obra de Deus se realize na vida de cada um de nós individualmente e dessa forma também corporativa como igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. É nessa forma, então, que Paulo vai estar escrevendo sobre esse caminho sobremodo excelente da vida da igreja. Mas quando nós chegamos no final, então, do capítulo 12, que Paulo trata sobre toda a questão dos dons espirituais na ação de nós como igreja, como corpo de Cristo, depois de nós sermos exortados a procurar com zelo os melhores dons sobre nossas vidas, ele declara então que vai nos mostrar um caminho sobremodo excelente. O que poderia ser isso? Que caminho era esse que Paulo queria trazer para a vida da igreja, aos irmãos de Corinto e também para as nossas vidas como igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra hoje? Para ter uma noção do tamanho daquilo que Paulo estava mostrando que o Espírito Santo faz na vida da igreja, ele usa essas duas expressões, um caminho sobremodo excelente. Sobremodo é excessivamente além da medida, ou extraordinariamente. E excelente é aquilo que é perfeito, aquilo que é primoroso, aquilo que é feito com exímio, inagualável. É nessa forma que Paulo chega aos nossos irmãos e às nossas vidas na ação do Espírito Santo para mostrar para nós esse caminho. Né? Não é exagero de Paulo, ou melhor, né? Não é um exagero da vida do Espírito Santo na nossa vida, mas é o caminho a ser revelado nesse capítulo 13, que é realmente sobremodo excelente. Vamos ver a primeira parte desse texto, que vai nos ajudar a discernir a grandeza desse caminho diante de tudo que Paulo expôs anteriormente na ação do Espírito Santo e que apresentará agora no capítulo seguinte, ou capítulo 13. E ele fala assim:
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e que conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Isso está lá em 1 Coríntios 13, do verso 1 ao verso de número 3. Paulo, então, ele começa mostrando esse caminho sobre modo excelente, a expor essa verdade, dizendo que esse caminho é o amor. Temos visto ao longo dos anos uma verdadeira corrida pelos dons extraordinários do Espírito Santo. Muitos fazendo nome e mostrando poder, mostrando que tem uma vida espiritual mais intensa por manifestar alguns dons espirituais. E, na verdade, não é isso que Paulo mostra, não é isso a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Paulo recomenda, sim, procurai com zelo os melhores dons, mas eu vou mostrar para vocês o caminho sobremodo excelente. É interessante que Paulo fala zelo, procure com zelo. Zelo por quê? Zelo pelo Senhor, zelo pela sua obra, pela sua igreja, zelo pelos alvos que os dons na vida da igreja, no corpo de Cristo, faz acontecer. A nossa vida diante de Deus precisa ser uma vida que tem que andar dessa forma, zelosamente diante do Senhor, diante da sua obra, diante da sua igreja, através daquilo que Ele coloca em nossas vidas para nós realizarmos. Muitas vezes nós não vemos uma procura pelo zelo. Muitas vezes nós vemos pessoas procurando mais para viver de forma orgulhosa, para mostrar situações da sua vida, para se vangloriar. E Paulo fala, esse não é o caminho sobre modo excelente. O caminho sobre modo excelente passa por zelo. Zelo ao Senhor, zelo à sua obra, zelo à sua causa, zelo à sua igreja. E zelo sobre os dons que Ele confia na vida de cada um de nós. Paulo continua expondo, então, essa verdade, afirmando aos irmãos que não adianta os dons. Pode existir dons na vida da pessoa e pode essa pessoa dizer estar vivendo esses dons, se não houver esse caminho sobre modo excelente na sua vida, de forma zelosa, que é o amor. Não adianta desempenhar papel no corpo de Cristo sem que haja amor dentro de nós. E um amor real, um amor zeloso, um amor ao Senhor em primeiro lugar, um amor à sua obra, um amor à sua igreja, o amor de uns para com os outros. Sem isso, os dons não têm utilização nas nossas vidas. E aí Paulo vai dizer, falar as línguas dos homens e dos anjos só seria recebido no trono de Deus se o amor fosse a base para a vida daqueles irmãos, Paulo dizendo, e a base para as nossas vidas. Caso contrário, não passaria de barulho, é vazio. Simplesmente isso. Eles poderiam profetizar, eles poderiam conhecer os mistérios e a ciência, mas não seria nada se o lastro das suas vidas não fosse o amor. Mesmo seria se eles tivessem uma fé tão grande, de forma que falasse aos montes, saia do seu lugar para outro lugar. Sem amor, nada disso teria sentido na vida daqueles irmãos. Finalmente, Paulo diz que eles poderiam até mesmo ser aquele membro do corpo que funcionasse bem, se negando em prol dos outros, ajudando aqueles que tinham necessidade, dividindo seus bens com os outros, chegando ao ponto até mesmo de darem as suas vidas em favor do outro. Mas se isso não tivesse esse caminho sobre modo excelente, se não tivesse o amor,
vivendo na sua vida em primeiro lugar, nada disso aproveitaria. Olhando para isso, nós vamos ver que Paulo queria mostrar aos irmãos que o caminho mais excelente para que seja manifesto a vida de amor, a vida nos dons daquela igreja, seria o amor. Que caminho é esse? Como viver esse amor? E aí nós vamos olhar Paulo tratando desse assunto e ele traz para nós alguns conceitos que nós podemos trazer para as nossas vidas hoje também. Esse caminho é um caminho feito em direção a um alvo. Precisa desse alvo. O alvo intermediário de todo cristão é o quê? Parecer-se mais e mais com Cristo Jesus. Aquilo que Paulo fala é: imitem a mim, porque eu procuro andar como Cristo assim quer na minha vida. Sabendo que a nossa pátria final não é esta, nossa pátria final é com o Senhor. A razão por que nós cristãos somos docemente cativos dessa esperança. Viver com o alvo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, significa viver a partir de um projeto de vida. Mesmo que esse projeto possa mudar alguns conceitos, mesmo que esse projeto possa, às vezes, ser modificado em razão do momento que se vive. Mas precisamos de um caminho feito em direção a um alvo. E esse alvo, segundo Paulo, quem coloca, quem traça em nossas vidas é o Senhor da Igreja, Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito em nós, mas trilhando por esse caminho sobremodo excelente, que é o amor com zelo. É um caminho também, meus queridos, feito com as próprias pernas. Não com as pernas dos outros, porque Paulo está falando a pessoas que estão ali no andar da vida de fé. Quem faz 18 anos sabe que daí para frente as decisões agora tomadas serão mais próprias suas. Mas precisa entender o quê? Que ainda tem que estar atento às orientações dos seus pais. Daqueles que têm mais conhecimento, daqueles que têm uma vida mais vivida para auxiliar. Mais do que qualquer orientação dos outros, precisa. Mais do que a orientação invisível da cultura, precisa da base familiar sobre sua vida. Nós temos um Pai no céu. E esse Pai nos criou. Esse Pai sabe o que é melhor para nós. E é Ele que nos dá o caminho. Por isso Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Esse é um caminho a ser feito contra a superficialidade. É um caminho que precisa estar realmente seguro na rocha que é Cristo. É um caminho que precisa estar diante da realidade do seu grande amor para conosco. Porque Deus é amor. Olha o que diz Paulo aos Romanos quando ele escreve esse hino que nós cantamos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Qual o caminho sobremodo excelente que precisamos estar vivendo de forma zelosa, mostrando o nosso amor para com o nosso Deus, o caminho que Ele traça para nós. Nós, como filhos amados, precisamos estar diante da orientação do nosso Pai e prosseguir nessa vida, nesse caminho sobremodo excelente. Terceira coisa que podemos entender através da orientação de Paulo, movido pelo Espírito Santo nas nossas vidas, que esse caminho é um caminho feito segundo as instruções de quem conhece todos os caminhos. Jesus nos inaugurou, diz Hebreus, um caminho novo e vivo através do véu, isso é, através da sua carne. Hebreus capítulo 10, verso 20. Por isso o nosso caminho tem que ser feito
com justiça. Filipenses 1:11. Cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus para a glória e louvor de Deus. Porque nós fomos justificados em Cristo e precisamos viver essa justificação também nas nossas vidas, desenvolvendo a tão grande salvação em nossas vidas, cheio desse fruto de justiça em nossas vidas, cheio da verdade, contra um mundo do que parece ser sem ser. Tiago capítulo 5, verso 12. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Um caminho de paz. Hebreus 12, 14. Esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas esforcem para viver em paz. Um caminho com constância, diz Tiago 1:8. Homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Nós não podemos ser dessa forma. Deus já nos deu a direção em Cristo Jesus, precisamos andar de forma constante na nossa vida de fé. Analisemos, meus queridos, 3 abordagens sobre o amor que nos desafiam a vivenciá-lo acima de tudo. Primeiro, a necessidade do amor para o proveito e realização. Paulo fala sobre a língua dos homens e dos anjos no verso 1. A igreja de Corinto dava grande ênfase aos dons espirituais. Línguas eram um dos dons que mais valorizavam, mas que faziam mau uso do mesmo. Nós vemos isso no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo falando sobre essa questão. Além disso, eles valorizavam a eloquência. No início da carta de Paulo, nós vamos ver falando sobre Apolo, a referência que alguns tinham de Apolo, e admiravam Apolo o quê? Porque ele era um homem eloquente, com grande poder de oratória. Mas Paulo afirma que a melhor linguagem sem amor é apenas barulho, nada mais do que isso. Verso 2 ainda ele fala sobre conhecimentos e feitos. E ele diz, ainda que tivesse profecia, que conhecesse os mistérios revelados por Deus, ainda que tivesse ciência, a súmula da sabedoria humana sobre si. Mas nada disso sem amor vale a pena. É nada. Ele fala ainda que realizasse feitos poderosos. Tamanha fé de transportar montes. Mas grandes feitos, grandes realizações, sem amor, é nulo. Não são nada, não servem, diz a palavra do Senhor. Atos de misericórdia e sacrifícios, verso 3. Atos de misericórdia de ajudar os pobres. Sacrifício, ser mártir, entregar o corpo para ser sacrificado em favor do outro. Tais coisas ajudam os outros. Ou ser um mártir sem amor de nada vai aproveitar. Ajudar os outros e ser um mártir de nada se aproveita, se não é a motivação real que Deus quer das nossas vidas. Então, o que move-nos como pessoas a fazer todas essas coisas? Para alguns é a vaidade, para outros a soberba, a ira pode até mesmo ser orientação para as demais coisas. Mas a Bíblia nos ensina que as boas ações feitas com as motivações erradas não têm nenhum valor diante de Deus. De nada se aproveita. É isso que Paulo está falando aos nossos irmãos e para as nossas vidas. O que vale para nós, meus queridos, para ter uma vida sobremodo excelente, é agir movido pelo amor. Amor de Deus em nossas vidas. Amor que procede dele, porque ele é amor. Amor que tem as marcas do seu reino firmadas sobre as nossas ações. Concluindo, meus queridos, o amor é a excelência da virtude cristã. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Podemos ter a fé, podemos ter a esperança,
mas precisamos do amor. Esse capítulo deixa bem claro que um caráter semelhante ao de Cristo, Deus o enaltece acima do ministério, acima da fé, acima da posse dos dons espirituais. Deus, meus queridos, valoriza e destaca o caráter, que age com amor, que age com paciência, verso 4, que age de forma benigna, verso 4, que age de forma altruísta, verso 5, que tem aversão ao mal e ama a verdade como todo, verso 6, que tem uma vida honesta, verso 6, que persevera na retidão, verso 7. Tudo isso lá no capítulo 13, que mostra o caminho sobre modo excelente no amor. Muito mais do que fé que move montanhas ou realiza grandes feitos na igreja. Os maiores no reino de Deus serão aqueles que assim se distinguem em piedade e no amor a Deus, e não aqueles que se notabilizam pelas realizações tão somente exteriores para serem vistos, para serem notados, para serem falados. O amor de Deus derramado dentro do coração do cristão, pelo Espírito Santo, é sempre maior do que a fé, a esperança. O amor precisa estar presente. Ou qualquer outra coisa que nós queiremos ter na nossa vida diária quando falamos em vida cristã. Tudo precisa pautar pelo amor. Por que nós somos salvos em Cristo Jesus? Porque Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho. Ele deu o exemplo para nós, para que nós pudéssemos viver também esse mesmo exemplo. Lembra dos cristãos de Éfeso, quando Jesus escreve na sua carta que eles tinham deixado o primeiro amor. E ele lamenta neles e fala, volta ao primeiro amor. Porque esse é o caminho sobremodo excelente. Isso é uma vida zelosa diante de Deus. Passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Deus abençoe a sua palavra em nós. E que através dela também abençoe a nossa nova semana. Deus seja contigo, meu irmão. Deus seja contigo, minha irmã. Deus esteja conosco nessa nova semana, nos fortalecendo, nos direcionando como igreja do Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que essa palavra possa produzir em nós a verdade do Senhor e que possamos viver, ó Deus, esse caminho sobre modo excelente, que é o amor. Amor pelo Senhor de forma zelosa, amor pelo teu reino de forma zelosa, amor a Deus pelos irmãos de forma zelosa, amor, Senhor, nas nossas atitudes de forma zelosa, para que, através da ação do teu Santo Espírito em nós, possamos, ó Deus, caminhar firmes sobre a face da terra. Despede-nos em paz, Senhor, nos leva de volta a essa nova semana diante da direção do teu Santo Espírito, nesse caminho que o Senhor traçou para as nossas vidas. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, as consolações, dons e fruto do Espírito seja presente sobre a vida da sua igreja, sobre cada um de nós, espalhados sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Forte abraço desse irmão em Cristo. Continuemos nas nossas atividades diárias, lembrando das atividades diárias da vida da igreja, local onde você está, né? Vamos estar firmes, vivendo essa comunidade que somos o corpo de Cristo, nesse caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Até a próxima, em Cristo Jesus.